Bem-vindos! Esse é o Mergulhe na Palavra, o podcast da Igreja da Família. O nosso alvo é ajudar a todos a manterem-se ligados na Palavra de Deus durante a semana, que é sempre cheia de trabalho, decisões, alegrias e dificuldades também. Aqui no Mergulhe na Palavra, estamos estudando com o nosso pastor Lécio Dornas uma série com o título A Bíblia, Livro por Livro. Exatamente! Cada semana o pastor Lécio fala sobre a essência de um livro da Bíblia. Junte-se a nós nessa jornada. É fascinante! Olá, gente, graça e paz. Estamos de volta nesta semana com muita alegria no podcast da Igreja da Família, Mergulhe na Palavra. Aqui é cada semana um mergulho num dos livros da Bíblia Sagrada. O mergulho de hoje será no livro de Jó. Este é um dos livros mais interessantes da Bíblia. A maioria dos estudiosos concorda que o livro de Jó foi escrito em algum momento entre os séculos 7 e 5 a.C. O nome Jó traduz Yod, hebraico. O significado deste nome pode ser conhecido a partir de uma raiz hebraica que significa inimizade, ou o odiado, ou ainda o perseguido. Mas também pode ser conhecido a partir de uma raiz árabe que significa o penitente. Esses significados, sem dúvida, são muito apropriados para toda a trama que encerra este extraordinário livro. Em termos de literatura, o livro de Jó é considerado de altíssimo nível. O Dr. Karl Henning, teólogo alemão, em seu livro O Deus Indisponível, escrito em 1979, disse que o livro de Jó conta-se entre as grandes obras da literatura universal. Em um sistema literário, situar-se-ia ao lado de A Divina Comédia de Dante, o Fausto de Goethe e o Paraíso Perdido de Milton. Através dos séculos, a historicidade de Jó tem sido contestada, ou seja, muitos estudiosos acreditavam que ele era apenas uma figura parabólica, uma ficção. Ainda houve quem acreditasse que Jó era uma espécie de coleção de parábolas compostas para demonstrar o sofrimento da nação de Israel. No entanto, ambas as teorias têm sido confrontadas e muitos hoje sustentam que Jó de fato viveu em um lugar e num tempo na história. Os próprios relatos da luta interior de Jó e a situação em que ele vivia são dados por muitos como evidências para apoiar a sua historicidade. No entanto, existem também algumas evidências fora do livro de Jó que demonstram esta historicidade. Por exemplo, o profeta Ezequiel mencionou Jó juntamente com Daniel como exemplos dignos de piedade. Lemos assim em Ezequiel capítulo 14, versículo 19 e 20. Ou se eu enviar a peste sobre esta terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho, nem a sua filha, pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Ora, se não há discussão sobre a historicidade de Daniel e de Noé, por que razão haveria acerca de Jó? Uma outra evidência bíblica, agora no Novo Testamento, é a referência que o autor da carta de Tiago fez a Jó como um modelo de pessoa paciente. O texto em Tiago, capítulo 5, versículos 10 e 11, diz assim: Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Sim. Como a forma do autor da carta de Tiago referir-se a Jó, deixa claro que ele cria que Jó foi uma pessoa que viveu neste mundo em alguma época e que foi alvo da misericórdia do Senhor. Assim, gente, este texto bíblico
conta a história de uma pessoa real, de carne e osso, sobre quem o favor de Deus foi aspergido. Entrando agora mais para a mensagem e o conteúdo do livro, Jó foi uma pessoa que teve dificuldade com as justificativas que normalmente são apresentadas para o sofrimento. Ele realmente acreditou que deveria existir uma explicação melhor para a questão do sofrer humano do que aquela que estava sendo oferecida pelos seus amigos. Na verdade, Jó não foi a única pessoa na história a sofrer sem entender as razões por que sofria. Muitas pessoas, muitas mesmo, têm sofrido nesse mundo, ainda em nossos dias, sem compreenderem satisfatoriamente as razões. E o livro de Jó nos ajuda muito a crescer na compreensão do que chamamos de o problema do sofrimento. O assunto do livro de Jó, portanto, está apoiado, de uma forma geral, neste problema do sofrimento. E neste problema do sofrimento, mais especificamente, da pessoa justa, como ensinam alguns. Mas está presente no livro também a ideia de que o homem serve a Deus porque vale a pena fazê-lo ou que o sofrimento tem valor disciplinar. É bom lembrar ainda que alguns sugerem que parece haver uma redução da ênfase da ideia de que quando o homem sofre é por causa do pecado. Assim, é prudente olharmos o livro de Jó como um livro de todas essas nuances e com todas essas ênfases, e não como um livro de única leitura. Uma boa forma de estruturarmos o livro é, como alguns sugerem, a partir de séries de discursos e monólogos antecedidos por um prólogo e sucedidos por um epílogo. No prólogo, que vai do capítulo 1, verso 2, até o capítulo 2, verso 13, é composto por 6 partes. E vamos fazer alguns destaques, especialmente nesse primeiro momento do livro de Jó. A primeira parte é uma introdução a Jó e a sua família. Está no capítulo 1, versículo 1, e vai até o versículo 5. Nesta introdução, Jó é referido como um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Versículo 1. Integridade tem a ver com moralidade. Retidão tem a ver com justiça. Temor a Deus se refere à espiritualidade e se desviar do mal tem a ver com maturidade. Já foi, de maneira clara, explicado que Jó era um homem pleno, embora imperfeito. Temos aqui, nesses valores achados na vida de Jó, uma verdadeira cartilha da vida plena, não é mesmo? A segunda parte é a primeira reunião do Concílio Celestial, Jó capítulo 1, do versículo 6 ao 12. O destaque aqui é a afirmação que Deus fez acerca de Jó. Meu servo Jó, ninguém na terra há semelhante a ele. Na avaliação de Deus, Jó se destacava entre todos os habitantes da terra. A partir dos valores de Jó e sua marca nas nossas vidas, podemos perguntar a nós mesmos como será que Deus nos avaliaria. Na terceira parte, Jó perde seus bens e seus filhos. Capítulo 1, versículo 13 até o versículo 22. Nesse trecho, esta é uma das maiores demonstrações da maturidade espiritual. Vem da confiança na soberania de Deus e também ainda na dependência do seu cuidado. Após receber notícias de haver perdido tudo, inclusive seus filhos, Jó fez algumas coisas antes de falar algo que singraria a história de forma longeva e profunda. Ele rasgou o seu manto, os nobres usavam um manto por cima da túnica,
Rasgá-lo foi sinal de tristeza pela realidade que o visitava. Ele raspou a cabeça, era um sinal de luto por haver perdido seus filhos. Ele se lançou no chão e adorou, atitude de submissão e rendição a Deus. Aqui estão as atitudes corretas que devemos tomar quando o sofrimento bater à nossa porta. Nunca blasfemar, desesperar e se revoltar contra Deus. Somente agindo assim foi que Jó conseguiu fazer a sua declaração de fé no Senhor. O versículo 21 é esta declaração: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que grandeza de alma e que testemunho de vida! Deus é soberano. O que o autor do livro de Jó escreveu no capítulo 1, versículo 22, é digno de emolduramento. Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Na seção número 4, temos a segunda reunião do Concílio Celestial. Vai de Jó capítulo 2, versículo 1 até o versículo 6. Nesta parte do texto, Deus repete a mesma coisa que ele já tinha declarado sobre Jó para Satanás. Porém, acrescentou uma informação muito preciosa. Deus disse que, incitado por Satanás para que Jó fosse consumido sem causa, ainda assim Jó permaneceu fiel. Veja bem, Satanás incitou a Deus a fazer Jó ser consumido sem causa, conforme o versículo 2 e também o versículo 3 deste fascinante capítulo. Satanás, sem que houvesse qualquer justificativa, incitou o Senhor a permitir o sofrimento de Jó, apenas para o prazer de Satanás de ver o justo sofrendo. Mas Deus preservou a vida de Jó. A aflição pessoal de Jó é a quinta parte desta primeira etapa do livro. Jó capítulo 2, versículo 7 até o versículo 10. A dimensão do que Jó sofreu pode ser percebida aqui nesse trecho. Tumores malignos da cabeça aos pés, ao ponto da própria mulher de Jó, ao vê-lo sentado sobre cinzas, repreendê-lo ao dizer: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Lemos isso em Jó capítulo 2, versículo 22. Já imaginou uma coisa assim acontecendo com você ou comigo? A própria mulher a quem amamos nos incentivando a amaldiçoar o nosso Deus e a morrermos? A sexta parte, os amigos de Jó chegam para consolá-lo. Jó capítulo 2, versículo 11 até o 13. Vejam que situação. Os amigos de Jó vieram para consolá-lo, mas acabaram caindo em choro ao vê-lo naquele estado e também rasgaram seus mantos e sentaram-se junto de Jó em absoluto silêncio por 7 dias. A dor de Jó era-lhes perceptível. A primeira série de discursos inaugura um segundo momento no livro, do capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 14, versículo 22. Esta é a primeira série dos discursos e é composta por 7 momentos. No primeiro, Jó quebra o silêncio. Vai de Jó capítulo 3, versículo 1 até o versículo 26. Depois de tudo que sofreu e de 7 dias de silêncio junto com seus amigos, Jó finalmente fala e desabafa. Ele considera que se não houvesse nascido, talvez fosse melhor, e em seu sofrimento agudo chega a pensar
que poderia liberá-lo daquela miséria, a própria morte. De tanto sofrer, estava agora cego e não conseguia ver algo positivo na vida. Jó perdeu a capacidade de contemplar o belo. Jó abre o seu coração com seus amigos, que eram amigos de silêncio e agora passam a ser amigos de conversa. Agora, Elifaz, um dos amigos, apresenta o seu primeiro discurso. Está em Jó capítulo 4, versículo 1 até o capítulo 5, versículo 27. Por ter sido o primeiro a discursar, ou Elifaz era o mais velho ou o mais respeitado entre os amigos de Jó. A tese dele, após ter ouvido tudo o que Jó falou, foi que a única explicação para o sofrimento de Jó seria algo enorme como um pecado que ele teria cometido. Os versículos 7 e 8 do capítulo 4 de Jó contêm parte do argumento que sustenta a tese de Elifaz. Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. No capítulo 5, versos 3 a 5, Elifaz é ainda mais enfático ao dizer: bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Seus filhos estão longe do socorro, são espezinhados às portas, e não há quem os livre. A sua messe, o faminto, a devora, e até do meio dos espinhos a arrebata. E o intrigante abocanha os seus bens. Ele defende a tese que quando Deus disciplina o que pecou é para o curar. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Em seguida, temos a resposta de Jó a Elifaz. No capítulo 6, verso 1, indo até o capítulo 7, verso 21. Temos, então, essa resposta. Ao rejeitar a tese de seu amigo, Jó argumenta que o sofrimento que tem suportado é muito pesado. Ele também demonstra seu desapontamento com seus amigos e diz no capítulo 6, versículos 14 e 15: ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram, são como um ribeiro com a torrente que transborda no vale. Jó, então, desafia Elifaz a mostrar onde foi que ele errou para que Deus o estivesse castigando daquela forma. A pergunta foi muito forte. Mas que é o que repreende a vossa repreensão? Jó capítulo 6, versículo 25. Por fim, é com o próprio Deus que Jó conversa a partir da tese de Elifaz. No capítulo 7, versos 20 e 21, ele é claro com o Senhor. Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Por que não me perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me busca, já não serei. Agora temos o primeiro discurso de Bildade. O outro amigo está em Jó, capítulo 8, versos de 1 a 22. Ignorando a angústia de Jó e o seu sofrimento, Bildade adverte o amigo
quanto ao fato de que Deus não iria perverter o direito só porque Jó não parava de falar. Em seguida, este amigo vai trazer um argumento que se soma ao de Elifaz e ainda acrescenta algo muito doloroso, tocando na maior das dores de Jó, que tinha a ver com a perda dos seus filhos. Bildade sugere que não apenas por seus pecados, mas também pelos pecados dos seus filhos, Deus poderia estar lançando na conta de Jó tudo de pecaminoso que seus filhos fizeram. É assim que lemos: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Bildade, porém, já menciona um ponto de esperança, que é ainda a solução do dilema de Jó, no seu modo de pensar. Ele, de certo, escreveu no capítulo 8, versos 5 a 7, este ponto de esperança. Mas, se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele, sem demora, despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. O que temos agora é a resposta de Jó à Bildade. Está em Jó, capítulo 9, verso 1 até o capítulo 10, verso 22. Aqui Jó rebate, com o foco na sua integridade, os argumentos de Bildade. No seu cuidado para ensinar os seus filhos também, Jó se apoia. No versículo 29 do capítulo 9, Jó disse a Deus: serei condenado porque, pois, trabalhou eu em vão? O primeiro discurso de Zofar é o que encontramos no capítulo 11, versículo 1 até o 20. Seguindo a linha dos seus amigos anteriores, Zofar também afirma que a razão do sofrimento de Jó era a sua culpa por causa do pecado. A única saída, portanto, seria um retorno arrependido para Deus. Estas são as palavras de Zofar para Jó, no capítulo 11, versos 13 a 15. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Agora, Jó vai responder a Zofar, conforme lemos no capítulo 12, versículo 1, até o capítulo 14, versículo 22. Sua defesa é, uma vez mais descorada, na sua integridade. Jó era um homem seguro da sua retidão. Ele confronta Zofar, desafiando-o a mostrar os seus pecados. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Capítulo 13, versículo 23. Do capítulo 15 ao 21, segue-se outra série de discursos de Elifaz, Bildade e Zofar, entremeados com as respostas de Jó. O dilema de Jó era angustiante e desafiador. Algumas vezes Jó pensava que Deus estava irado com ele, mas ele não duvidou da justiça do Senhor. Jó clamou em busca de justificação, embora em todo o processo tenha falado de coisas que não sabia. Mais uma série de discursos aparece no livro, agora somente de Elifaz e Bildade. Pode ser encontrado isso em Jó capítulo 22, verso 1 até o capítulo 26, verso 14. Temos em seguida nada mais, nada menos do que os chamados monólogos de Jó. Ele discorre
sobre o desespero que uma vida sem Deus experimenta, capítulo 27, de 1 a 23. Também fala sobre sabedoria, capítulo 28, de 1 a 28, e faz uma reflexão sobre o passado, capítulo 29, de 1 a 25, bem como sobre o presente, capítulo 30, de 1 a 31. E, por fim, Jó faz a sua reivindicação de inocência. Em seguida, o livro de Jó traz um interlúdio sobre a sabedoria, destacando que ninguém é capaz de sondar a sabedoria de Deus. Somente Deus é o possuidor de toda sabedoria, enquanto as habilidades humanas são muito limitadas. Então, cabe ao homem apenas temer a Deus e obedecer os seus preceitos, conforme Jó, capítulo 28, de 1 a 28. Na parte final do livro, há os discursos de Deus direcionados a Jó, e também a humildade e o arrependimento de Jó em resposta às palavras de Deus. Jó, capítulo 38, versículo 1, até o capítulo 42, versículo 6. E o livro termina com os amigos de Jó sendo repreendidos por Deus por causa das loucuras que disseram. E como Jó foi restaurado e grandemente abençoado por Deus, temos no capítulo 42, de 7 a 17. O último capítulo, o 42, reserva, digamos de passagem, surpresas extraordinárias. Um cântico de confissão está em Jó, capítulo 42, do versículo 1 ao 6. Jó diz no cântico que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Aleluia! Jó também atesta para Deus: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Conforme Jó capítulo 42, versículo 5. Os sofrimentos, quando permitidos por Deus, revelam o próprio Deus para aquele que sofre. O grande final do livro de Jó começa a chamar a nossa atenção, conforme capítulo 42, versículo 16, com a informação de que Deus virou o jogo na vida de Jó exatamente no momento quando este orava pelos seus amigos. Agora era Jó que estava intercedendo, agindo em favor dos seus amigos. Deus, então, recompensou Jó e o abençoou enormemente. Deus deu a Jó muita alegria, prosperidade, saúde, muita paz e tudo de bom que o Senhor dá ao servo que o ama. E é assim que voltamos à tona deste magnífico mergulho no livro de Jó. Nós também podemos dizer, como o próprio Jó disse no capítulo 19, versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Deus, sua vontade, seu amor e seus propósitos prevalecem. E nós vamos ficando por aqui. Voltaremos, com a permissão de Deus, na próxima semana, dando continuidade a esta série, a Bíblia, livro por livro. Por favor, assine o nosso canal no Apple Podcast e siga-nos no Spotify para ser notificado dos próximos episódios. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima semana. Obrigado por se conectar com a gente através desse podcast. Todos os domingos, às 6h30 da tarde, a Igreja da Família se reúne presencialmente em culto público no seu templo na 300 Main Street, bem no centro de Windermere, Flórida. É claro que todos estão convidados para nos visitar no nosso culto dominical.
Fique ligado, cada segunda-feira, o Mergulhe na Palavra chega pelo Apple Podcast, Spotify, YouTube e todas as outras plataformas, e fica gravado para ouvir quando for melhor para você. Até semana que vem.